Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Estamos aqui dando continuidade nesse curso e hoje nós vamos aprender sobre aí as chaves primárias e estrangeiras, ok? Para que você pegue aí e entenda já este conceito, perfeito? Então vamos ver aqui hoje sobre o que? Nós vamos aprender o que são as chaves primárias e as chaves estrangeiras. Também nós vamos ver os exemplos de como usar elas para criar colunas e tabelas. Porém, nós vamos fazer isso em mais detalhe na aula sobre criação de tabelas. Então, hoje aqui eu quero passar um overview, um resumão de como são feitas e como funcionam e para o que são úteis essas chaves, ok? Então, vamos entrar aqui. Então, lembrando que aqui uma chave primária é basicamente uma coluna ou grupo de colunas usada para identificar unicamente uma linha em uma tabela. Tá? Então, sempre que você tem uma chave primária, ela identifica unicamente aquela linha inteira, dizendo que basicamente nunca vai existir uma linha repetida com aqueles dados que estão naquela linha. E você consegue criar essas chaves primárias através das restrições ou constraints em inglês. É bom que você memorize esse termo em inglês, porque quando você pesquisar, fica mais fácil você pesquisar em inglês para achar resultados de problemas, ok? Então, essas constraints são as regras que você define quando você está criando ali a coluna dentro de uma tabela. Então, assim, quando você faz isso, você está criando um índice único para aquela coluna ou grupo de colunas, ok? Índice também é um conceito que vocês podem aprender mais para frente. Então, eu tenho aqui um exemplo da tabela Customer. Customer são clientes em inglês. Ok? Você pode ver aqui que tem várias informações, como endereço, cidade, região, país, né, telefone, etc. Mas nós temos aqui o Customer ID, que é a Primary Key, ou seja, a chave primária, é o único campo aqui que nunca vai ser repetido. Então, esse campo que identifica a coluna é a Primary Key. Então, como seria na prática aí para mim criar uma tabela e definir uma primary key, né? Claro que nós vamos ver isso mais em detalhe depois, mas eu já quero mostrar para vocês que vocês não fiquem aí na teoria somente e não vejam prática. Então, na prática, para criar aqui, nós poderíamos fazer da seguinte forma. Basicamente, nós iríamos fazer isso aqui. Nós vamos definir um create table, nós vamos definir um nome para a coluna, para a tabela, na verdade. Vamos definir o nome da coluna, o tipo de dados da coluna e basta colocar primary key aqui na frente. É só isso, bem simples, né? Bem tranquilo. Então, é basicamente só isso aí para que você defina a primary key e logo depois você pode criar as outras colunas. Perfeito? Então, o que é uma chave estrangeira? Uma chave estrangeira ela é basicamente uma coluna ou grupo de colunas em uma tabela que identifica unicamente uma linha em outra tabela. Tá, talvez tenha muitos nomes aí, ou seja, uma chave estrangeira é definida em uma tabela onde ela é apenas uma referência. Ela não tem ali todos os dados, ela é apenas um número normalmente, ou um nome, pode ser qualquer tipo de dado, né? Ela é apenas uma referência para que você tenha que ir lá na tabela original e buscar a informação. Então, uma chave estrangeira é simplesmente uma coluna ou grupo de colunas que é a chave primária em outra tabela. Tá? Nós já vamos ver um exemplo. E a tabela que contém a chave estrangeira é chamada de tabela referenciadora ou tabela filho. E a tabela na qual a chave estrangeira é referenciada, essa é chamada de tabela referenciada ou tabela pai. Então sempre a tabela pai tem as informações originais e a filho mantém apenas uma referência para essa tabela pai. Lembrando que uma tabela pode ter mais de uma chave estrangeira dependendo do relacionamento com as outras tabelas. Então finalmente vamos ver aqui o exemplo da tabela products, que é produtos em inglês. Então aqui nós temos nossa primary key, que é a product ID. Ok? Porque ela identifica unicamente essas linhas aqui de dados. Porém, você pode ver que tem duas foreign keys aqui. O Supplier ID, o ID do fornecedor, e Category ID, que é o ID da categoria. Então vamos pegar o ID da categoria aqui como exemplo. O ID da categoria, aqui, ele é apenas um número. Então ele não contém todas as informações, porque a informação original, você tem que ir lá na tabela pai e buscar as informações originais com este número que está definido aqui
nessa tabela filho, certo? Então, vamos imaginar que aqui o Category ID é 5, você teria que ir lá na tabela de categorias, buscar pelo ID 5 e lá você teria todas as informações originais dessa tabela. Porque aqui ela é apenas um filho, apenas uma referência, você teria que buscar na tabela pi. Então, aqui algumas regrinhas básicas. No SQL Server, você define uma chave estrangeira através de uma Foreign Key Constraint, ou restrição de chave estrangeira. E essa restrição de chave estrangeira indica que os valores em uma coluna ou grupo de colunas na tabela filho correspondem aos valores na tabela pi. Então isso aí vai te ajudar a fazer o quê? Te ajuda a manter o que é chamado de integridade referencial, para que você tenha os dados sempre estáveis e normalizados. Perfeito? Então vamos aqui finalizar com um rápido exemplo. Então, dando continuidade aqui ao que eu já tinha dito antes, basicamente nós temos aqui o exemplo clássico de onde seria usado uma foreign key. Nós temos aqui o Product ID, que vai identificar unicamente essa linha de dados, porém você vê que aqui ele tem um Category ID, que é uma foreign key, que é uma chave estrangeira. E aqui nós temos apenas a referência, né, provavelmente um número, e aqui na tabela original de categorias, aqui sim você tem as outras informações, como nome, descrição e picture, né, imagem. Então é assim que funciona as foreign keys, perfeito? Então, como desafio agora, eu quero que você vá no banco de dados e encontre todos os exemplos de foreign key e primary key que estão nesse banco de dados que eu passei. Se você ainda não baixou esse banco de dados, eu vou deixar na descrição o link desse banco de dados para que você copie e execute dentro do seu SQL Server e tenha ele também para poder acompanhar as aulas aqui. Perfeito? É isso aí. Se você gosta desses vídeos, mostre eles para os seus amigos, para os seus colegas de sala, de turma, porque me ajuda bastante e me anima a continuar fazendo esses vídeos para que eu não tenha que parar. Eu quero muito continuar, mas eu preciso muito da ajuda de vocês também para que esse canal cresça e que eu possa atingir mais e mais pessoas com essas aulas descomplicando tudo, ok? Obrigado!